Eles falam isso já há muito tempo, desde a pandemia. Na pandemia, o governo Bolsonaro ignorou completamente as aldeias, ignoraram completamente as aldeias. Inclusive, com os garimpeiros ilegais, com a liberação praticamente do Bolsonaro, porque ele ia até lá conversar com os garimpeiros. Ele não ia conversar com os povos indígenas, ele ia lá conversar com os garimpeiros. E esses caras, obviamente, vieram de todos os lugares e espalharam doenças ali, que não estavam com os povos indígenas. E virou as costas totalmente. Então a questão é a seguinte, tem que ir lá, agora é urgente salvar aquelas pessoas, porque as cenas que nós vimos, cara, é chocante, bicho, é chocante, né? Você saber que no Brasil os povos originários são tratados daquela maneira, ou estão sendo tratados daquela maneira, ou sempre foram tratados daquela maneira. Então o momento do governo agora é lá e agir mesmo, para tentar salvar o máximo de pessoas possíveis, as crianças e tal, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, tem que caçar, porque isso daí é criminoso, isso daí é covarde. Você largar os povos indígenas, virar as costas para eles, é covardia. Sabe? É ser cruel, é ter atitude perversa. Chega a ser genocídio, porque o genocídio é perversidade contra um grupo de pessoas. Você negligencia, vira as costas e deixa qualquer coisa acontecer ali. Então tem que sim ajudar os povos Yanomamis, mas tem também que caçar esses caras, bicho. Porque não dá para deixar. É muita covardia, é muita crueldade você deixar os povos indígenas... Cara... Os caras não fazem nada de mal, cara. Eles não estão brigando com ninguém, eles estão na terra deles, eles estão querendo a demarcação de terras, eles querem viver. O que os povos indígenas pedem para o governo do Brasil? Condições de vida. É isso, eles não estão pedindo nada, é condições de vida. O Bolsonaro, acho que no ano passado, ou em 21, ele cortou o caminhão-pipa de levar água potável para as aldeias indígenas. Eles tiveram que beber água contaminada, as crianças, essas aí que nós vimos na televisão. Então, cara, vamos ajudar não só os Yanomamis, mas também tem vários outros também estão em dificuldades, mas tem que caçar esses caras. Isso talvez, na minha opinião, como eu trabalho com os povos indígenas, como eu gosto muito dos povos indígenas, para mim é mais grave quem fez isso do que quem criou o ato golpista, terrorista, no dia 8. Esses casos dos povos indígenas é mais covarde, é mais perverso, é muito cruel. Para mim seria prioridade agora, além de ajudar, buscar quem criou essa situação. E nós sabemos muito bem quais são os suspeitos. Eu não estou acusando ninguém, mas nós sabemos muito bem quem são os suspeitos de ter colaborado com uma perversidade dessa. Paralelo, como ela falou, não largar nenhuma coisa nem outra, né? Porque a preocupação, pelo menos eu tenho, uma preocupação muito interna, pelas coisas que eu vejo, pelas coisas que aconteceram. Aquilo ali foi assustador. Quando uma pessoa tem um trauma, começa a fazer terapia, demora muito tempo para começar a lidar com aquele trauma. E aquilo que aconteceu no dia 8, eu acredito que traumatizou o país, como um todo. Não estou falando quem é a favor, quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro. Eu acho que, como um todo, aquelas imagens foram traumatizantes para todo mundo. E a gente tem que se recuperar de que maneira? Quem é o nosso terapeuta? Quem é o terapeuta da população? É o presidente da República. Eu acho que não pode fazer parte de discurso. Tem que ser atitude, como estão fazendo agora. Gerou uma grande insegurança e uma grande desconfiança depois do 8 de janeiro, né? No geral. Eu acho que o governo entrou e não sabia quem é quem, porque foram pipocando um monte de coisas de envolvimento de militares do Exército, ou facilitando o golpe, ou colaborando, ou escoltando, né? Então gerou uma grande insegurança e eu acho que qualquer um que saia, que pipoque alguma coisa de dúvida, o governo vai agir. E eu acho que tem que agir com justiça, né? Afastar, como a Raquel falou, investigar, não é crime, não aconteceu nada, eu acho que aí a solução tem que ser diferente. Mas, por enquanto, eu acho que pode errar pelo exagero, porque a insegurança e a desconfiança é muito grande. E um governo, um novo presidente não pode se sentir inseguro, não pode não pode ter desconfiança de quem está ali para protegê-lo, e nem se sentir inseguro. Então eu acho que tem que agir, mas sem discurso, sabe? Eu acho que quando você faz um discurso contra as Forças Armadas publicamente, aquilo ali afeta, porque você mexe no brilho, você mexe na vaidade, você mexe na história. E aí, para você voltar a ter uma ótima relação com as Forças Armadas, que é necessário, fica mais complicado. Então não pode ter discurso, tem que agir dessa maneira. Vai lá,
e afasta e vamos ver o que vai acontecer. Porque não dá para viver com desconfiança e insegurança, principalmente num cargo como é o presidente da República. Então, eu vou nesse final que ela tem. Tem responsabilidade, teve omissão, teve conivência dos dois lados. Isso é muito claro. Aí eu falo, quando nós vimos no país acampamentos na porta do Exército? Quando? Não eram pessoas em situação de rua. Eram pessoas que têm casas, que saíram das casas dela, foram acampar na porta do quartel aqui em São Paulo, em Brasília, em todos os lugares, pedindo intervenção militar. O Exército não agiu? Ninguém agiu? Cara, isso aí é inaceitável. Não poderia ter ficado lá. Se eu saio da minha casa, eu vou lá na porta do Exército, faço uma cabaninha, o cara vai lá, o que você está fazendo aí? É golpe? Você quer fazer um atentado? A desconfiança é essa, e sempre foi essa desconfiança. Eu me lembro, eu não servi o Exército, mas amigos meus nos anos 70 serviam o Exército, eu ficava ali na guarita, na frente do quartel, assim, e eles me falavam, a ordem era o seguinte, você pergunta, se um cara vem vindo na direção do quartel, você pergunta 3 vezes, depois eles tinham ordem para agir. Porque naquela época era ditadura militar, podia ser um atentado, podia ser alguma coisa, revolucionários e tal, para fazer alguma coisa no Exército. Agora, para uma multidão lá, que tem casa, mora, sabe? Tem profissão, trabalha. Não são essas pessoas que estão na rua desempregadas aqui no centro de São Paulo. Tinha planos, fizeram planos ali dentro. A da bomba saiu, a história saiu de dentro do acampamento do quartel. A maioria do que aconteceu no dia 8 foi tudo combinado ali. Celular com outros de outro estado e tal, mas foi ali. Eram bases civis golpistas que estavam planejando, pedindo declaradamente uma intervenção militar. E é inaceitável ter ficado lá. O 8 de janeiro não deveria ter acontecido se o Exército, o APM, tivesse agido antes, porque aquelas pessoas não poderiam ter ficado lá de forma nenhuma acampada. Nunca vi isso na minha vida, cara. Ir atrás dos suspeitos, claro, investigar, se for para ser julgado, julga, se for condenado, cumpre pena, é caçar quem fez isso. Se você não tem culpa, você não é caçado. Eu não vou ser caçado por nada. Só para lembrar que teve também vários assassinatos de lideranças indígenas que foram denunciados, teve incêndio nas aldeias que foram denunciadas e estupro das garotinhas e Yanomamis o ano passado ou há 2 anos atrás, que saiu em todos os noticiários e foi denunciado e o governo Bolsonaro não agiu. Isso tem que ficar claro, não é isso aí só. Vem acontecendo e está sendo denunciado, foi denunciado, foi mostrado nas TVs, nos programas, nos jornais, esses crimes que eu estou falando, crimes contra lideranças indígenas, assassinato pelas costas, incêndio nas aldeias e estupro das garotas Yanomamis. Quer dizer, você concorda que há indícios muito fortes, então? Não, o que eu tenho certeza é que o governo Bolsonaro virou as costas para os povos indígenas e quilombolas. Ele não pensou, nem quis, e muitas falas dele foram nesse sentido, que as terras não são dos povos indígenas, é do Brasil. Ele falou diversas vezes isso, vai visitar os garimpeiros ilegais, mas não vai nas aldeias conversar com os povos indígenas, saber quais são as necessidades. Virar as costas para os povos originários, o governo Bolsonaro fez. Agora, o genocídio tem que ser investigado, como a Raquel falou, como a Gisele falou, não dá para acusar, mas o desenho é mais ou menos esse.